Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que beleza! Nós vamos agora para a aula de mecânica técnica, mais uma vez, tá certo? Estamos aqui já com o slide, né, do IF de São Paulo, tá certo? Vamos falar hoje sobre pressão, tá? O professor Luiz Eduardo Miranda é o chefe, é o dono desse slide, tá aí na internet para qualquer um poder dar uma pesquisada, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a mecânica dos fluidos, tá? Hoje, né? Definição de pressão, tá certo? Ok? Então vamos aqui, ó. Só para iniciar, o que é estática? Estática é coisa parada, tá bom? Então a estática dos fluidos é a ramificação da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento de um fluido, né, em uma condição de equilíbrio. Ao longo dessa aula, a gente vai apresentar alguns conceitos para a quantificação e a solução dos problemas relacionados à pressão estática das escalas. Ok? O que é a pressão? Pressão é... O que é a definição de pressão, né? A pressão média aplicada sobre uma superfície, ela pode ser definida pela relação entre a força que foi aplicada e a área dessa superfície, né? E pode ser numericamente calculada pela equação P de pressão é igual a força sobre área, tá certo? Força sobre área. E aí a importância de a gente saber calcular a área, tá, pessoal, do primeiro ano. Então, olha só, a unidade de pressão é o Newton, ou melhor, Newton por metro quadrado, porque a força ela é dada em Newton, né? A área ela é dada em metro quadrado. Então, no sistema internacional é Newton por metro quadrado, aí a unidade de pressão, tá? Também ela é usualmente chamada de Pascal. Então, se eu tenho 1 Newton por metro quadrado, eu tenho 1 Pascal, tá ok? E aí tem o quilopascal, tem o megapascal, né? Tá certo? Mas aí é só pra gente entender. Lembrando que o quilo é 10 elevado a 3, o mega é 10 elevado a 6, né? E assim sucessivamente. Outras unidades de pressão que a gente conhece, que a gente talvez não conhece, mas que existem, né? Na prática industrial, muitas outras unidades também são utilizadas, né? Além da Newton por metro quadrado e Pascal. Essas unidades são comuns nos mostradores dos manômetros, né? O ATM, o milímetro por mercúrio, né? Milímetro de mercúrio, quilograma força por centímetro quadrado, o bar, né? Que é a nomenclatura usual para pressão barométrica, PSI, libra por polegada quadrado, e também o metro de coluna d'água, o MCA, ok? Tabela de conversão é só para vocês entenderem. Tire um print aí, ó. Print. Para quê? Porque vai ter alguns exercícios assim aí para a gente fazer a transformação, tá certo? Transformação. Pressão atmosférica e o barômetro de Torricelli. Olha só. Sabemos que o ar atmosférico ele exerce uma pressão sobre tudo que existe na superfície, né? À medida que essa pressão ela foi realizada por um discípulo de Galileu chamado Torricelli, né, em 1643, para executar a medição, Torricelli, chama Torricelli, mas tem gente Torricelli também, né? Torricelli ele tomou um tubo longo de vidro fechado em uma das pontas e encheu até a borda com mercúrio. Depois tampou a ponta aberta e, invertendo o tubo, mergulhou essa ponta numa bacia com mercúrio. Soltando a ponta aberta, notou que a coluna de mercúrio ela descia até um determinado nível e parava quando alcançava a altura de 760 milímetros. Acima do mercúrio, Torricelli logo percebeu que havia um vácuo e que o peso do mercúrio dentro do tubo estava em equilíbrio, né, em equilíbrio estático, com a força que a pressão do ar exercia sobre a superfície livre de mercúrio da bacia. Assim,
definiu que a pressão atmosférica local era capaz de elevar uma coluna de mercúrio em 760 milímetros, definindo esse método como pressão atmosférica padrão. Tá certo? Essa é a sua história, né? Se você tiver interesse de conhecer como é que ele fez, vai lá na internet, dá uma pesquisada, no YouTube tem com certeza. Tá? O mercúrio ele foi utilizado na experiência devido à sua elevada densidade. Se o líquido fosse água, a coluna deveria ter mais de 10 metros de altura para haver o equilíbrio, porque a água é 14 vezes mais leve do que o mercúrio. Né? Só um exemplo aí para vocês entenderem. E aí você tá, fiquei interessado, então vou dar uma pesquisada lá na internet, tá bom? Então olha para cá, o barômetro de Torricelli, é nesse esquema aqui que ele fez, ó. Torricelli concluiu que essas variações mostravam que a pressão atmosférica ela poderia variar e as suas flutuações eram medidas pela variação da altura da coluna de mercúrio. Torricelli não apenas demonstrou a existência da pressão do ar, mas inventou também um aparelho para realizar a medida, o barômetro, como pode observar aqui na figura, tá certo? 760 milímetros, que equivale a 76 centímetros, tá certo? Dá para ver aí, né? Ok? Só para a gente calcular aqui bem rapidinho, aqui é só para a gente conhecer, né, como é que foi feito o barômetro. E agora a gente tem um exercíciozinho aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro eu vou dar uma explicada aqui rápida e aí na sequência já vai ter o exercício para vocês lá na plataforma Google Sala de Aula, tá bom? Observem aqui esse exercício, uma placa circular, e aí quando diz assim, placa o que? Circular. Então, se a placa é circular, então qual é a área? A área do círculo, tá bom? Uma placa circular que tem diâmetro igual a meio metro possui um peso de 200 newtons. Determine em Pascal a pressão exercida por esta placa se ela estiver apoiada sobre o solo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, qual é a fórmula, né? A fórmula é força sobre área, não é isso? Então, a gente vai descobrir primeiro a área, tá certo? A fórmula está aqui, ó. Força sobre área, tá certo? Ó. Mas antes a gente vai descobrir a área. Eu sei que a área de um círculo é π vezes d ao quadrado sobre 4. Né? Então, a área será π vezes t, que é meio metro, ao quadrado sobre 4. Meio metro ao quadrado multiplicado por π dividido por 4 dá 0,19625, né? Tá bom? Então eu vou pegar agora, eu vou só colocar esse valor aqui, que é metro quadrado, vou colocar ele aqui no lugar da área e vou pegar lá a força que já está na questão e colocar aqui. Então faço 200 dividido por 0,19625. Dividindo dá 1019, dá 1019,1 newton por metro quadrado. Ah, mas ele quer em Pascal. Mas lembra lá que 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa de 1 Pascal? Então é só eu repetir e colocar Pascal. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão me falando aí que a gente vai tirando. Grande abraço, tudo de bom para vocês.